agradecer ao Sr. Presidente ter passado a palavra e também ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e à Sra. Secretária de Estado, cumprimentando, obviamente, os colegas deputadas e deputados, e agradecer também a clareza da exposição do Sr. Ministro sobre as conclusões deste último Conselho Europeu, que, apesar de ser informal, nem por isso foi menos importante. E eu estou relativamente otimista porque, se recordarmos a crise das dívidas soberanas, levámos cerca de 4 anos até começar a encontrar um caminho que pudesse fazer algum sentido. Desta vez, uma crise que não era anunciada, ao contrário da anterior, em que só conseguíamos imaginar um cenário de reação, mediaram apenas 10 dias entre a primeira reunião do Eurogrupo, em que a solução começou a ser desenhada, e a sua aprovação final. É verdade que se tratou apenas ainda do plano de emergência, com tudo aquilo que já foi aqui citado pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Mecanismo Europeu de Estabilidade, as verbas reforçadas do Banco Europeu de Investimentos, e agora a proposta da Comissão Europeia para o Fundo de Recuperação, que, enfim, tem aqui uma data interessante, 6 de maio, passou a ser, de resto, a nova data na cabeça dos investidores. E não esquecer também a reunião do Banco Central Europeu na próxima semana, no dia 30. Portanto, os investidores, as bolsas estão nervosas a tentar perceber o que é que vai ser proposto e, sobretudo, o que é que vai ser consensualizado, sobretudo neste quadro financeiro plurianual. Eu também estou de acordo com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. É, de facto, uma solução muito engenhosa, muito inteligente, que resolve exatamente este impasse do quadro financeiro plurianual, mas também dá uma fundamentação jurídica sólida para que possa ser lançado este fundo de recuperação. O PSD, tal como o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, também defendemos que há que ter o menos possível de empréstimos. Sabemos que o peso do nosso serviço de dívida pública é bastante grande. Isto não é só uma questão de solidariedade, é também uma questão de racionalidade, porque se for só apoiados em empréstimos, os receios dos investidores, que são cada vez maiores em torno da sustentabilidade das dívidas, sobretudo dos países do sul da Europa, caso que se constate que a fatia de leão da assistência financeira que por aí vem acabará por honorar o endividamento do país. Obviamente que não será simpático nem interessante esse tipo de empréstimos. Recordo também que a Espanha defendeu a certa altura empréstimos perpétuos, ou seja, empréstimos, não que não tenham que ser pagos, obviamente, mas empréstimos que transcendem as nossas vidas, tão longos são, e recordo que o último que Portugal pediu foi feito pelo rei Dom Carlos, e se a memória não me falha, só foi pago no tempo do primeiro-ministro António Guterres. E a primeira questão que colocava ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros é qual a posição do Governo quanto a uma condicionalidade da perpetuidade dos empréstimos, ou seja, concorda com esta ideia que foi transmitida pelo Primeiro-Ministro de Espanha, porque no caso das subvenções não serem aceitas, pode ser aceite uma outra solução de empréstimos, mas enfim, com um limite temporal de perpetuidade, o que quer que seja isso em termos de tempo. Depois, outra questão. Neste momento sabemos que a prioridade política tem que ser dada à saúde pública, ao salvamento de vidas, estamos todos de acordo, à prevenção de danos irreversíveis, e todas as outras frentes neste momento são retaguardas. Mas acho que não
podemos desguarnecê-las, porque são dimensões da vida em sociedade a que teremos que voltar assim que se conclua a luta nesta frente, ou então temos que cuidar, mesmo enquanto estamos focados nesta primeira linha do combate ao vírus. Eu acho que muita coisa, ou quase tudo, neste momento está na retaguarda, mas acho que Portugal dispõe de recursos humanos e mesmo institucionais mais do que suficiente para se concentrar na frente crítica, simultaneamente, e tratar também os assuntos da retaguarda. Para quê? Para não sermos de novo apanhados de surpresa, com pouca preparação e muita improvisação. É verdade que nós somos especialistas nesta improvisação, mas estamos face a uma gravíssima crise e convém não ser demasiado ousado nesta improvisação. Portanto, ainda para dizer que devemos estar concentrados também na crise pós-sanitária, de onde avulta, obviamente, a área económica, mas eu queria tudo para chegar a que a dimensão da política europeia é crucial. Eu achava que o Governo precisa de uma estratégia, sei que não tem já, para a dimensão europeia, seja na perspectiva nacional, seja na perspectiva de conjunto. Porquê? Porque a presidência croata não tem feito muito, nem teria hipóteses, obviamente, de fazer. A presidência alemã, até porque é o último mandato da chanceler Merkel, vai querer com certeza ter uma posição musculada que fique na história eventualmente da resolução desta crise, mas, na minha opinião, de certeza que muita coisa vai sobrar para a presidência portuguesa no início do próximo ano. E, portanto, uma sugestão, e é apenas uma mera sugestão que eu queria que fosse tomada como construtiva, porque não, pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro, constituir, ao Sr. Primeiro-Ministro, de facto, eu estou mesmo decidida a promovê-lo, não constituir uma task force tão inclusiva quanto possível, que reunisse especialistas das mais diversas áreas, pudesse inclusive envolver a presidência da República, quiçá os partidos da oposição que o pretendessem, justamente para potenciar a preparação da visão portuguesa para os desafios gigantescos do pós-crise sanitária, não só a nível nacional como europeu. E só para tomarmos alguns exemplos, é preciso revisitar, por exemplo, a posição sobre Schengen, do espaço sem fronteiras, onde está incluído, obviamente, o velho problema das migrações, uma posição sobre a evolução da União Económica e Monetária, como lidar, por exemplo, com as questões do Estado de Direito de alguns países membros, por exemplo, como a Hungria, quiçá a Polónia, ou mesmo a República Checa. Por exemplo, perceber se a União Europeia, face a esta crise, deve ter competências no domínio, competências eventualmente exclusivas, não partilhadas, no domínio da saúde ou da saúde pública. E, portanto, pergunto, para terminar, a minha segunda e última questão, ao Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, qual é a sensibilidade do Governo, e em particular do seu Ministério, para equacionar uma estratégia deste tipo para a presidência portuguesa dos Conselhos, sei que já não a equacionou, porque estas são questões, na minha perspectiva, para as quais devemos estar preparados, aliás, muito bem preparados, porque este estado de emergência em nada impede que, em simultâneo e sem nenhum prejuízo para a resposta à crise sanitária, cuidemos tanto possível de preparar... Deputada, peço imensa desculpa, não queria interrompê-la, mas já ultrapassou. Estou mesmo a acabar, Sr. Presidente. Portanto, dizia eu que nada impede que cuidemos tanto quanto possível de preparar o mais incógnito dos nossos dias, ou seja, o dia seguinte. Muito obrigada, Sr. Presidente, pela tolerância.